Um dia você perde os documentos, faz boletim de ocorrência e retira a segunda via. Acha que a situação está resolvida, certo? Errado. Você vai conhecer agora a história de um rapaz que ficou preso, acusado de cometer crimes e até hoje luta para provar a inocência. Tiago Ribeiro da Silva já perdeu os documentos pessoais por 2 vezes. A primeira foi há 4 anos. Ele voltava de uma festa e quando chegou em casa deu por conta que estava sem a carteira. Fez o boletim de ocorrência, mas não conseguiu recuperar a identidade e nem o CPF. Na segunda vez, ele foi roubado. Foi em janeiro do ano passado. O pior ainda estava por vir. Há 2 semanas, Tiago estava voltando a pé da casa da namorada, quando de repente um carro com 3 homens veio na contramão de direção na tentativa de abordá-lo. Assustado, ele correu para o posto policial do bairro Martins para pedir ajuda aos PMs. Foi aí que começou um outro problema. Eles me abordaram, pediram minha documentação e puxaram minha ficha. E puxando minha ficha era um criminoso, muito perigoso, e eles me abordaram e me levaram para a 16ª. A mãe de Tiago entrou em desespero ao saber que o filho estava preso. Você vê seu filho preso por uma coisa que ele não fez, né? E não pude ver ele durante esse tempo, enquanto ele estava lá, eu aqui fora, contratando advogado para provar a inocência dele, né? E eu acho que teria que ter uma forma mais rápida para quando isso acontecer, para comprovar. E o cara que era o bandido está preso há 2 anos, jurando que ele que era meu filho era o falso. Nem o boletim de ocorrência e o atestado de antecedentes criminais, retirado em 2008 para pleitear uma nova vaga de emprego, foram suficientes para retirar o filho da cadeia. Foram 10 dias de prisão. Tinha que ter uma forma mais rápida, deixar ele se explicar, deveria deixar ele ligar, né? Antes de humilhar ele, igual humilharam ele no posto policial, chamando ele de bandido, safado, que ele estava mentindo, né? Então foi uma humilhação muito grande. Mas o problema ainda não acabou. A peregrinação da família continua. O próximo passo é provar a inocência de Tiago. Nós conseguimos a liberdade dele provisória, ou seja, ele vai ter que ficar recluso durante um período aí, não podendo sair, não podendo aproveitar a idade dele, inclusive, que hoje ele é um jovem, está namorando e não pode mais sair, passear. Ele não está mais numa colônia penal, mas ele vai ficar recluso em casa. Nós vamos ter um processo ainda, no decorrer desse processo nós vamos ter que provar a inocência do Tiago, né? O que nós conseguimos até hoje foi com relação a descobrir que uma terceira pessoa usou a identidade dele. O que é isso? Em 2004 houve uma perca de um documento dele, uma carteira de identidade, onde um rapaz de Ilha Solteira utilizou ela para praticar crimes. O prejuízo não foi só moral. Tiago terá muitos impedimentos até que o processo seja concluído. Ele agora não pode prestar o concurso que ele estava pleiteando a vaga, ele está impedido por enquanto. Pelo menos uma coisa é certa, lição aprendida. Tiago agora está em alerta, vai redobrar os cuidados. Muito cuidado agora. Antes de chamar de bandido, de humilhar, saber quem é a verdadeira pessoa, porque o extravio de documento é muito perigoso, né? E não só ele, o psicológico dele está abalado, a família também ficou abalada. E eu acho que a justiça nesse ponto aí, eu confio muito na justiça, mas confio mais na justiça divina. E o problema pode virar uma bola de neve e não parar mais de crescer. Vamos ao vivo com o repórter Rick Paranhos. Boa tarde, Rick. Boa tarde, Alex. Sim, o problema pode continuar crescendo e muito, principalmente se a pessoa que ficou com esses documentos comprar no comércio de modo geral e não quitar as contas. Aí sim, o problema vai ficar muito maior. Mas falando ainda da parte criminal e juntando com a parte do comércio, um boletim de ocorrência, Alex, segundo a delegada que participa conosco do Vivo agora, a doutora Lia Valek, não é o suficiente para livrá-lo da prisão. Por quê, doutora? Porque é necessário, Henrique, que se faça a verificação se trata daquela pessoa mesma. Até porque é muito fácil fazer um boletim de ocorrência e se alegar que se perdeu os documentos, sendo o autor de crimes. Então é preciso realmente conduzir essa pessoa para a delegacia, mesmo ela estando portando uma documentação, para que se faça a identificação datiloscópica dela para se comprovar de quem se trata. Essa, no caso, seria o das impressões digitais? Isso, seria retirar as impressões digitais, porque seria necessário que tivesse isso no processo. Se essa pessoa tivesse
sido presa, no caso. Então, para fazer a identificação, a confrontação desses dados. Agora, no caso dele, ele tinha um boletim de antecedentes criminais, ou seja, uma ficha negativa, não tinha nada contra ele. Ainda assim, deveria ficar preso? Mas a grande questão, Rick, nesse caso, é comprovar quem ele é. Né? Porque existia um outro Tiago com esses antecedentes. Então, a questão está em comprovar de quem é aquela pessoa. A solução seria utilizar, então, uma xerox autenticada dos documentos? Inicialmente não, Henrique. A validade é do documento original. Então, é redobrar os cuidados. A gente não está imune de perdê-los, né? Ou de ser vítima de algum delito, mas as pessoas têm que portar os documentos originais. Inclusive, a Carteira Nacional de Habilitação só vale a carteira original quando apresentada ao policial que abordar. Ok, obrigado. Na questão do comércio, o ideal é que o mais rápido possível a pessoa forneça estas informações para cdl.com.br ou serasa.com.br e posteriormente enviar uma cópia do boletim.